Então, o elemento vital número 1 necessário para a vida é o oxigênio, e isso não é uma surpresa, é? O segundo elemento mais vital necessário para a vida é a água. Você pode ficar 3 minutos sem oxigênio e pode ficar algumas semanas sem água. Eu sempre pensei que eram 3 dias sem água até ler um livro chamado A Longa Caminhada, sobre algumas pessoas que estavam escapando de um campo de trabalho na Sibéria e que ficaram quase 2 semanas sem água. A água é o segundo elemento mais vital necessário para a vida. De fato, onde não há água, geralmente não há pessoas vivendo, não é? Eu sempre pergunto às pessoas quanto de água elas bebem, e algumas das respostas são: eu não gosto de água, se eu beber água, meus pés incham, se eu beber água, vou ao banheiro o dia todo. Essas duas últimas respostas me dizem que a água não está entrando na célula. Então, como fazemos para que a água entre na célula? Temos que ir ao terceiro elemento mais vital necessário para a vida, que é o sódio. O quarto elemento mais vital necessário para a vida é o potássio. Na natureza, encontramos a maior quantidade de sódio na água do mar, que contém 92 minerais. Desses 92 minerais, aproximadamente 30% é sódio, e aproximadamente 50% é cloreto. Como o cloreto de sódio ocupa a maior quantidade, eles são os primeiros cristais formados quando a água evapora, o homem recolhe os primeiros cristais formados, os branqueia, adiciona alumínio para que corra livremente, e aí está o sal de mesa. O sal de mesa é perigoso porque agora temos 2 minerais muito agressivos que, se fossem injetados diretamente no sangue, causariam a morte. Esses são 2 minerais incompletos que precisam dos outros 90 para suavizá-los e equilibrá-los. A maior concentração de mineral dentro da célula é o potássio, a maior concentração fora da célula é o sódio. E nesta membrana que envolve cada célula, há bombas de sódio e potássio que estão sempre trabalhando para manter o equilíbrio entre potássio e sódio. Mas, quando alguém não está comendo frutas e vegetais suficientes, que são as principais fontes de potássio, e está usando muito sal de mesa em tudo, o que acontece é que os níveis de sódio aumentam e os níveis de potássio diminuem. Há uma pequena quantidade de sódio dentro da célula, mas quando isso acontece, a osmose e a difusão fazem com que a maior concentração se mova para a menor, então os níveis de sódio dentro da célula aumentam, o que não deveria acontecer, e a célula incha. Como isso é chamado? Pressão alta. O médico está certo, o sal de mesa contribui para a pressão alta. Há um médico francês chamado Dr. Lilandre que escreveu um livro inteiro sobre o sal. Ele diz que quando as pessoas vêm a ele com pressão alta, ele as coloca no sal celta. Por que ele usa sal celta? Porque o sal celta contém 82 minerais. É um sal marinho colhido à mão. E quanto ao sal do Himalaia? Em muitos lugares, o sal do Himalaia é mais fácil de encontrar. Ele contém cerca de 75 minerais, então é muito bom, mas eu prefiro o sal celta e uma razão é que o sal celta contém 3 tipos de magnésio: cloreto e magnésio, brometo de magnésio e sulfato de magnésio. O magnésio é uma molécula que tem sede de água e isso explica porque o sal celta é um sal tão úmido, especialmente quando temos muita chuva, pois esses 3 magnésios absorvem a umidade. E, como o magnésio é uma molécula que tem sede de água, ele pode ser usado para ajudar a água a entrar na célula. Então, quando você pega um cristal de sal celta, coloca na língua e alguns perguntam: qual o tamanho de um cristal? Bem, se você tem pressão alta, comece com um pequeno, do tamanho de uma semente de gergelim. Eu não tenho pressão alta, então posso ter cerca de 3 vezes o tamanho de uma semente de gergelim. Coloque na língua, suas membranas mucosas começam a absorver os minerais, o magnésio é levado à membrana celular e você bebe sua água, e esse magnésio puxa a água para dentro da célula. É a maneira mais rápida de hidratar o corpo. A única vez que beber água em excesso pode ser perigoso é se as pessoas bebem muito de uma vez e não têm os minerais que estão no sal celta para puxar essa água para dentro da célula. Muitas pessoas reclamam comigo, dizendo que estão bebendo mais água agora e estão indo ao banheiro o dia todo. Então eu pergunto: você está tomando sal? Pegue um pequeno cristal antes de cada copo de água. Idealmente, deveríamos tomar aproximadamente 8 copos de água por dia. E então eu digo a eles: não bebam um copo inteiro de uma vez. Acho que mencionei anteriormente que bebo meio copo assim que me levanto, vou ao banheiro, bebo outro meio copo, depois me visto e tomo mais meio copo, mas sempre começo cada copo com um pouquinho de sal e espalho a água ao longo do dia e muitas pessoas me disseram: muito obrigado, isso fez uma grande diferença. Veja, muita água entrando, logo muita água tem que sair, é como regar uma planta e veja como Deus envia a chuva, pouco a pouco. Quando há uma chuva torrencial, ocorre um tornado e o solo pode ser levado embora, e enchentes podem acontecer. Portanto, lembre-se disso com seu corpo, tome a água pouco a pouco, é a melhor maneira.
Você sabia que o cloreto de sódio é tão forte que pode matar as papilas gustativas? Você já viu pessoas que comem sal de mesa e colocam em tudo antes mesmo de provar a comida? Não é de se admirar que suas papilas gustativas estejam morrendo. Por outro lado, o sal celta, com todos os seus minerais, realça o sabor dos alimentos. Os lentilhas vermelhas que tivemos esta manhã, algumas pessoas perguntaram: o que tem nisso? Eu até servi em minha casa no café da manhã e as pessoas perguntaram se havia frango na receita, e eu sei por que dizem isso, é porque é muito saboroso. Bem, tem um pouco de azeite de oliva, algumas ervas, de preferência frescas ou ervas italianas, um pouco de sal celta e um pouco de açafrão da terra. É só isso. Eu lavo muito bem, tem que ser bem lavado primeiro e faço isso pouco antes de estar completamente cozido, e como você pode ver, é delicioso. Eu não estou interessado em cozinhar cebolas e alho de manhã, por mais que eu goste disso nos meus lentilhas, eu faço isso no almoço. De manhã, tenho colinas para subir e descer, riachos para pular, e não estou interessado em passar muito tempo na cozinha. E esse é um prato muito rápido de fazer. O sódio não é apenas necessário para levar a glicose ao sangue, mas também para levar a água para dentro da célula. O sódio é o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, e você pode encontrar essa informação sobre os 4 elementos vitais em qualquer livro de anatomia e fisiologia, livro de química ou livro de biologia. Estou apenas fornecendo os fatos aqui. Como você pode ver, a água é muito importante, mas o sal também é. Além disso, o potássio é encontrado em todas as suas frutas e vegetais frescos, e o cálcio não pode entrar na célula sozinha, ela precisa de vitamina D. Quando a vitamina D está presente, o cálcio é puxado para dentro da célula. Imagine por um momento, e isso está acontecendo muito nos Estados Unidos hoje, as pessoas não estão bebendo água suficiente, não estão consumindo sal integral e definitivamente não estão comendo muitos vegetais verdes, que são ricos em magnésio. Então, a pouca água que estão consumindo não está entrando nas células. Elas não se expõem ao sol porque têm medo de câncer de pele, então não estão recebendo a vitamina D, o cálcio não consegue entrar, e os minerais não conseguem entrar. Elas estão tentando perder peso, então ouviram muito da mídia que precisam cortar a gordura, pois a gordura engorda, e estão seguindo uma dieta rica em carboidratos. Lembre-se do que a gordura faz, ela dá uma sensação de satisfação, de saciedade. Mas se você não consumir nenhuma gordura, você só vai comer e comer e comer. O pacote inteiro de biscoito se vai, as batatas fritas desaparecem, e não há quase nenhum sinal no seu corpo dizendo que é suficiente. São as fibras, as proteínas e as gorduras boas que dão esse sinal. Então, estão em uma dieta rica em carboidratos, pensando que se evitarem a gordura, vão perder peso. E você consegue ver o que está acontecendo? A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar, e o corpo diz: o que vamos fazer? Lembre-se de que este é o centro de comando do corpo humano. O que vamos fazer? E o corpo diz: temos uma última cartada, vamos forçar isso para dentro da célula. Isso é pressão alta. Portanto, a pressão alta pode ser resultado de desidratação, pode ser resultado de deficiência de minerais, deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D, pode ser resultado de uma dieta rica em carboidratos e açúcar, pode ser resultado de inatividade. Então, há um monte de coisas que podem se juntar para contribuir. Gostaria de levá-los para dentro e examinar algumas funções do corpo e como elas são afetadas pela desidratação. Então, vamos começar pela boca. Você sabia que, em um estado de desidratação crônica, é produzida saliva em excesso? Algumas pessoas pensam que boca seca é um sinal de desidratação, e é, mas saliva em excesso também pode ser um sinal de desidratação. Veja, quando não entra água suficiente no corpo, e quanta água deveria entrar. Vamos fazer uma avaliação disso. Para que nossos rins saibam quanta água deve entrar, precisamos ver quanta está saindo. Assim, nossos rins eliminam 1,5 litro de urina. 1 litro é o mesmo que um quartilho, então, talvez seja melhor, porque estou falando para um público americano, dizer que são 1,5 quartilhos eliminados. Pela pele, pode haver uma perda de 0,5 quartilho, pelo cólon, 0,3 quartilho e pelos pulmões, cerca de 0,2 quartilho. Isso totaliza uma perda de 2,5 quartilhos por dia. 2 quartilhos são 8 copos, então são 10 copos de 8 onças de água por dia que são perdidos pelo corpo, e não temos um tanque de reserva, temos? A única água que entra é a água que ingerimos, então deveríamos estar bebendo pelo menos 2 quartilhos por dia, pelo menos, mais se possível.
Agora, no momento, porque você está fazendo sauna a vapor todos os dias, eu não ficaria surpreso se você estivesse perdendo 0,8 quartilho pela pele, porque você transpira profusamente. A outra metade pode vir das frutas e vegetais, talvez dos chás de ervas ou sucos de vegetais ao longo do dia. Então, é essa a quantidade de água de que precisamos. Dr. Batmanglid mostrou que o primeiro lugar onde sentimos a perda de água, se não estivermos repondo a água, é a boca. O corpo entra em uma forma de gerenciamento de seca e libera um hormônio para gerenciar isso. Gestão de seca, chamada histamina. Se alguém tem uma resposta alérgica a algo, o que lhe é dado? Antihistamínicos. Você sabe qual é o melhor antihistamínico? É simplesmente a água. O primeiro lugar de onde a água é retirada para tentar manter o volume sanguíneo nas veias e artérias é o revestimento do estômago. Temos uma parede de mucosa espessa revestindo o estômago, e agora temos uma parede de mucosa muito fina. Na parede da mucosa, há bicarbonato de sódio, e o bicarbonato de sódio está na parede da mucosa para neutralizar qualquer ácido estomacal que possa tentar passar, basicamente protegendo contra úlceras estomacais. Então, o que é uma úlcera estomacal? É basicamente uma ruptura. Quando sentimos o cheiro da comida e começamos a mastigar, o ácido clorídrico é liberado. O ácido clorídrico se conecta com o pepsinogênio para liberar pepsina, que quebra as proteínas. Mas o ácido clorídrico faz outra coisa, é antifúngico e antibacteriano, então tem a capacidade de eliminar esses agentes. E, justo quando o ácido clorídrico está pensando em descer e eliminar esses agentes, a pessoa toma um grande copo de água. O que a água faz com o ácido clorídrico? Simplesmente o dilui. Então, o Helicobacter pylori continua atacando o tecido morto e pensa, ufa, essa foi por pouco. Chomp chomp. Quando alguém vem a mim com Helicobacter pylori, uma das primeiras coisas que faço é aumentar o consumo de água. Seu corpo clama por água. O ácido clorídrico, se você aumentar a quantidade dele, lembre-se que uma de suas funções é ser antibacteriano, antilevedura e antifúngico. Não estou criticando os médicos que descobriram que o Helicobacter pylori causa úlcera estomacal, ele está lá e desempenha um papel, mas por que está lá? Você consegue ver isso? Infelizmente, no comitê que concede os prêmios Nobel, há representantes das empresas farmacêuticas, então não vamos nos aprofundar nisso. E certamente não estou dizendo que as pessoas que ganham prêmios Nobel não merecem, porque merecem absolutamente por seu grande trabalho, mas estou apenas apresentando os fatos, dando a você a anatomia e fisiologia básicas. Dr. Batmanglid, a quem chamamos de Dr. B, descobriu que o primeiro lugar onde perdemos água é o revestimento do trato gastrointestinal. Ele também descobriu que, se você descer pelo trato gastrointestinal, chega ao pâncreas, que libera 2 hormônios no sangue para ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, insulina e glucagon. Mas, se você estiver desidratado, esses hormônios não serão produzidos como deveriam, então a desidratação pode ser um fator contribuinte para a diabetes. Ele também descobriu que há hormônios liberados pelo pâncreas para finalizar a digestão. Há a lipase pancreática para finalizar a digestão de gorduras, a amilase pancreática que finaliza a digestão de amidos, e a tripsina e a quimotripsina que finalizam a digestão de proteínas. Todos eles são feitos de água. Se você não tiver água suficiente, sua digestão será comprometida em cada estágio. A água é necessária para todas as funções do corpo, então não é de se admirar que o Dr. B tenha intitulado seu livro Seu Corpo Clama por Água. Assim, podemos ver que a água é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Desidratação afeta muitas funções corporais críticas e pode levar a várias condições de saúde. Manter-se hidratado é essencial para o funcionamento adequado do corpo e para a prevenção de doenças. Quando uma pessoa tem um sintoma de doença, ele diz que deve ser um dos muitos gritos do corpo por água. Esse é o título do seu livro. Nossas células cerebrais encolhem quando não tem água suficiente. Dores de cabeça são comuns quando não temos água suficiente, e padrões de pensamento negativos podem se desenvolver quando nossas células cerebrais não têm água suficiente. Posso mover minha mão assim, sem dor, porque ao redor de cada articulação há um fluido, e esse fluido é o líquido sinovial, que é 99% água. Em um estado de desidratação, o corpo pode retirar um pouco de água de lá para manter o volume sanguíneo nas principais artérias e veias. Então, se eu sentir dor na articulação, pode ser chamado de artrite, mas na verdade pode ser apenas um estado de desidratação. Nossos olhos se movem em um ambiente aquoso, então precisamos de água em cada passo. Também nossos pulmões, na base de nossos pulmões, vou desenhar um pequeno esquema para que você entenda. Aqui estão nossos pulmões. A traqueia se divide e desce, e então se divide novamente em pequenos brônquios.
No final de cada brônquio, há algo que parece um pequeno cacho de uvas, mas são alvéolos. No final dos brônquios, você tem os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Sobre cada alvéolo, há uma pequena rede de capilares sanguíneos, e é nessa rede de capilares que o oxigênio é captado dos alvéolos e o sangue deixa o dióxido de carbono, que é expirado. Em cada alvéolo, há uma gotícula minúscula de água, e por causa da tensão superficial da água, quando você expira, aquele alvéolo colapsa, permitindo que a maior parte do dióxido de carbono seja expelida, para que, quando você inspire novamente, possa absorver mais oxigênio. Em um estado de desidratação, essa pequena gotícula de água não está como deveria estar, o que significa que não colapsa totalmente quando você expira, o que significa que você não consegue obter sua cota total de oxigênio. Mas o que também acontece é que o corpo, para evitar a perda de água, pode começar a constranger os pequenos brônquios, para que não percamos água. Assim, um dos sinais de desidratação pode ser a respiração constrangida. O sangue fica muito espesso na desidratação, nosso sangue precisa ser bem fino para que o coração possa bombeá-lo facilmente e para que as pequenas unidades de filtragem em nossos rins possam filtrá-lo com facilidade. Então, a água é necessária para cada função do corpo.